A paz do Senhor Jesus, bom dia. Deus nos deu mais esse dia lindo para mim e para você. E eu quero estar compartilhando da palavra do Senhor este dia para a tua vida, para edificar a nossa alma, nosso espírito, amém? E a palavra do Senhor fica lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração dela. Amém? Deus colocou no meu coração para estar gravando esse vídeo. Eu estava até fazendo as coisas de casa e Deus colocou no meu coração para estar gravando e falando desse versículo. Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. E antes eu não li a palavra do Senhor, mas depois que eu conheci a Cristo, comecei a ler. Confesso que no começo não entendia nada, eu não conseguia entender o que a Bíblia estava dizendo. Mas quando a gente vai se aproximando de Deus, vai lendo ela, a gente vê a Bíblia como um espelho para a gente. A gente vê os nossos erros, a gente aprende nela aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada. E a gente, muitas das vezes, não tem o hábito de estar lendo a palavra do Senhor. Mas a gente deve ler, a gente deve se aprofundar de ler a Bíblia. Nos últimos dias, né? Eu creio que nós já estamos vivendo os últimos dias. As pessoas estão sedentas do Senhor. As pessoas só conhecem a Jesus pelo nome, de ouvir falar. Como eu já fui um dia. Mas a gente tem que saber o profundo de Cristo. A gente tem que aprender mais dele. E a Bíblia é o manual de morar no céu. Quando nós compramos algo, a gente compra um eletrodoméstico, ele vem um manual para a gente poder aprender a usar ele, para a gente aprender aquilo que pode, como tem que ser usado e o que não pode fazer com ele. Ou tem aparelho que fala que não pode molhar, senão estraga. Ou para que serve aquele botão, para que serve, qual é o uso dele. E a Bíblia é o manual de quem quer morar no céu, de quem realmente ama Cristo, de quem realmente quer conhecer a Deus. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina o passado, que já se passou, que está escrito na palavra de Deus, o presente e o futuro. Ou seja, a Bíblia é viva. Ela não é só, antes eu via a Bíblia só um livro. Um livro que tem que ficar lá aberto. Eu tinha um hábito de, quando eu não conhecia o Evangelho, e quando eu só tinha Jesus em ouvir falar, eu deixava aberto, na estante, no Salmo 91. Mas confesso para você que eu nem sabia o que estava escrito. Eu só sabia que era um texto que ajudava, que aí Satanás não entrar na minha casa só porque estava aberto no Salmo 91. Que Deus ia proteger a minha casa só porque estava aberto no Salmo 91. Mas eu nunca tinha lido. Sabe aquele texto, que o Salmo 91 é um texto muito famoso. O Salmo 91, o Salmo 23. E ficava aberto lá. E eu achava que já estava tudo bem com Deus. Só que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra do Senhor, algo santo. Ele é o único livro que a gente lê e sai edificado. Ele é o único livro que te traz vida. Ele é o único livro que te mostra o teu erro, como mostra os meus erros. A Bíblia, ela fala a verdade, mas sem doer, sem machucar. Porque a palavra do Senhor fala que Deus corrige a quem Ele ama. Ele corrige.
Então aí ficava aberto lá no Salmo 91, a chave estava tudo bem. Mas a Bíblia, ela não é só para ficar ali. Não, a Bíblia ela é um manual para a gente poder viver ela. Então eu achava que tá aberto lá no Salmo 91, já estava tudo perfeito. Mas a minha vida era cheia de mentira, cheia de engano, fazia coisa que não agradava o Senhor. E eu achava que estava tudo bem. Mas não, não é só estar aberto no Salmo 91, mas sim eu viver o Salmo 91, que é o que? Orar pela minha casa, saber que tem um Deus que cuida da minha vida. Então, a Bíblia não foi feita só para ficar aberta lá no cantinho. O meu só ficava lá no cantinho e confesso que era até amarela, só na página 91. Mas a vontade de Deus é que nós não saibamos só de uma página. Não, é que nós saibamos toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E viver ela não é só ler como a gente lê um gibi, ler uma historinha e pronto. Não, a gente tem que ler e viver ela. Tem coisas que é difícil de viver ela? Tem, mas a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo para ajudar nós a viver o que a Bíblia está ensinando. Então, como diz aqui em Hebreus 4:12, que a Bíblia é como uma espada que corta. Ela fala no nosso íntimo, ela fala na nossa alma, ela fala no nosso espírito. E é só a Bíblia que faz isso. É só a palavra do Senhor, porque ela é viva. Se você ler esse versículo hoje, como eu li, Deus vai falar algo. Se eu ler esse mesmo versículo amanhã, o Espírito Santo de Deus já vai falar outra coisa através de um versículo. Então, a Bíblia... Bom dia, filho. A Bíblia... Mas você vai também ainda, tá? Tá bom. A Bíblia, ela não é morta, ela é viva. E o nosso espírito precisa de ouvir a palavra do Senhor. Você lendo a palavra do Senhor, você é edificado, você sente a presença de Deus, você muda os seus hábitos, você sabe aquilo que desagrada o coração de Deus e aquilo que agrada, por mais que todos estão fazendo. E eu vejo que nós estamos vivendo os últimos dias. Ou seja, tudo que está acontecendo no mundo, a gente não fica espantado, porque a gente lê a Bíblia e está vendo que a cada dia está próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós crendo ou não, tem uns que crê, tem uns que não crê, não vai fazer diferença, porque Deus ele não é homem para que minta. Só que o que é triste, por isso que quem é crente, quem crê em Cristo, sempre está falando da palavra de Deus. Não é que nós somos repetitivos, não. É porque nós está lendo a Bíblia e está vendo que o cerco está fechando, que está próximo à vinda de Cristo. E o meu desejo, o desejo de todos aqueles que têm Jesus na vida, quer levar o máximo de pessoas possíveis para o céu, para o reino de Deus. Só que para acontecer isso, tem que ter renúncia. Para ter isso, tem que crer em Cristo, tem que fazer aquilo que Deus gosta. Porque naquele grande dia, não importa o que você tem no banco, não vai importar nada. Não vai importar o que você tem, o que você não tem, quem você é, se você é bonito. Deus não olha para essas coisas. Mas Ele está vendo a minha conduta, a tua conduta como está aqui na terra. Então, se aqui na terra pessoas não querem saber de Deus, como é que vai querer morar no reino de Deus? Se aqui na terra, enquanto estava em vida, quantos hoje já se foi? Porque de uma coisa é certa, todos nós um dia vai chegar o dia. Nós não sabemos se é hoje, nós não sabemos se vai ser amanhã. E como está o seu relacionamento com Deus? Se você souber que Deus ia te chamar hoje. Como será que vai ser desesperador de saber que não é, como eu gravei outro vídeo, que é só morreu, acabou, que segue o juízo. Como você vai estar face a face com Deus se aqui nessa terra tem pessoas que não querem saber de Deus, mas no final, vai querer morar no céu, vai querer ver Deus.
Não, a gente já tem que viver o céu aqui agora. Como? Obedecendo a palavra do Senhor, não importa o que fala, não importa. E por que a gente tem que saber da Bíblia? Porque até mesmo aquilo que é pregado, a gente tem que saber da Bíblia. Se está falando o que está na palavra do Senhor. Então quem tem a palavra do Senhor, quem lê, ela sabe. Ela sabe, olha, realmente isso que está pregando, está falando, está na Bíblia. Porque não é só palavras bonitas que tem Deus, não é só, não. Tem vezes que até a palavra é dura. Tem vezes que até a gente fica, meu Deus, mas será que é isso? Igual a palavra do Senhor fala que Deus é amor, mas também fala que Ele é justiça. Deus é fogo consumidor. Antes eu ouvia isso, eu falava, meu Deus, não pode ser. Olha o que estão falando. Não é. Deus é justiça. Deus, Ele está escrevendo tudo aquilo que eu faço, aquilo que você faz. Aquilo de bom que eu faço, os meus erros, seus erros. Será que nós temos pedido perdão a Deus pelos nossos erros? Será que nós paramos um pouquinho nosso dia para entender, para imaginar, de saber, olha, Deus está vendo isso. Eu estou bem com Deus? Porque nós temos tempo para tantas coisas. Tantas coisas. Tem coisas que eu estou aqui tarefado e faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. Aí o Espírito Santo vem e fala, e o meu tempo? Você parou para ouvir Deus? Você parou para ler a palavra de Deus? Você parou para orar com Deus? E você que está me assistindo, tem parado para imaginar você de frente com Deus, ou você fazer essa simples pergunta, meu Pai, no que eu tenho? Desculpa, meu Deus. O que eu tenho que mudar? Meu Deus, me ajuda, me perdoa. Me perdoa das vezes que eu magoei, porque o relacionamento com Deus é como a gente tem com uma pessoa, não é diferente. A gente, quando nós não lemos a palavra do Senhor, como nós não se preocupa de saber dele, porque a palavra de Deus nós vai conhecer na Deus. E Rana, mas eu leio e não entendo. No começo é assim, depois o Espírito Santo, você pode ter certeza que vai falando no teu coração o que ele quer dizer. Tem hora que a gente acorda frustrada e ninguém te entende, ou às vezes nós nem quer falar com ninguém. Você lê a Bíblia, tá lá o versículo, você abre assim, ó, porque aonde eu abro, a palavra de Deus fala. Então a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, para nós não ser enganado. Não ser enganado até mesmo no que você escuta. Tem vezes que eu escuto vídeos no celular e eu falo, mas isso não está na Bíblia. E está lá a pessoa falando. Ou distorce a Bíblia. Ou só lê também um versículo e não lê o texto todo. Porque às vezes um versículo diz uma coisa, mas você lê o texto todo, não é bem aquilo. Então a importância de nós ler a palavra do Senhor. Não deixa mais guardado, não deixa lá como eu deixava. Eu estou falando que eu deixava assim, aberto. E eu achava que estava tudo bem, mas eu não vivia. Estava lá no Salmo 91 e eu ficava mil maravilhas, mas minha vida era cheia de mentira, cheia de engano. Eu não me importava com Deus, eu achava que só estar aberto já estava ótimo. Não é só estar aberto, tem que ser vivido. Aqui mostra a renúncia que nós temos que fazer, aqui mostra o que Deus abomina, aqui mostra o que agrada ao Senhor, aqui alimenta nossa alma, nosso espírito, aqui também nos dá força quando nós estamos abatidos, aqui nos ensina a ser uma boa mãe, aqui nos ensina a ser uma boa esposa, aqui nos ensina a ser bom para os outros, aqui nos ensina que temos que adorar a Deus, aqui nos ensina o que vai acontecer com o mundo, como está acontecendo, e aqui também está falando que lá em Apocalipse vai estar escrito fim. E esse fim é quando Jesus desce, busca aqueles que estão com ele e aqueles que não são vão ser condenados. E aí, como é que vai ser? Então, não perca mais tempo, busca Cristo. Não perca tempo com as suas vontades, não perca tempo com as coisas deste mundo que vai acabar, vai perecer. Nós não devemos só ouvir o que o nosso coração fala, porque a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso. Nós temos que ouvir o que Deus fala conosco, o que Deus quer para nós.
Deus escreveu a tua história, Deus tem um plano para a tua vida. Mas como tem para mim, mas muitas vezes eu desviava, o jeito que eu estava vivendo estava longe da promessa, daquilo que Deus queria na minha vida. Então vamos ler o texto, pega um tempo do seu dia, às vezes, né, você trabalha, mas tem a noite, pega um tempo, lê e vive, que você vai ver a sua vida melhorar, porque não tem como onde Jesus chega, onde Deus chega, e a pessoa ficar a mesma, a sua vida ficar a mesma, a tua família ficar a mesma, não. Aqui ensina sobre oração, nós devemos orar pela nossa família, orar pelo nosso casamento, orar pelos nossos filhos, ensinar os nossos filhos da palavra de Deus. E devemos nos preparar, porque a vinda do Senhor é como uma mulher grávida. Eu sempre falo isso. A mulher está grávida, então ela entende que um dia o filho dela vai nascer. Tem que nascer, vai nascer, não tem como ficar eternamente na barriga, não, ele vai nascer. Às vezes vem antes, às vezes vem depois, igual eu tenho 2 filhos, a minha filha nasceu mais rápido, meu filho nasceu bem depois, não foi a mesma época. O dele até falou, se demorar vai ter que ser tirado. A vinda de Cristo é a mesma coisa, eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser daqui a pouco, eu não sei. A palavra do Senhor fala que ninguém sabe. Mas nesse tempo que nós não sabemos, nós temos que se preparar. A mulher quando está grávida, ela sempre se prepara o quê? No quarto. Compra as roupinhas, quando está ali perto de nascer, já vai beirando ali os 7, 8 meses, já vai lavando a roupinha, já vai passando, já vai deixando guardadinho, já vai imaginando. A vinda de Cristo é a mesma coisa. Cristo, meu Deus, Ele vai vir, Ele está vindo. O que eu devo fazer? O que eu tenho que melhorar? A gente tem que se preparar, que Ele vai vir. As pessoas crendo ou não, e é muito triste aqueles que não crêem. Quando vê a trombeta tocar, o terremoto acontecer e vê o céu rasgando e falando, não, realmente aquilo que as pessoas falavam aconteceu e não vai. A palavra de Deus fala que vai ser choro, vai ser sofrimento de você ver aquilo que você nunca creu, que você não quis saber. Mesmo assim, vai ser a vinda do Senhor com uma mulher grávida. Então a gente tem que se preparar. A gente se prepara, nós mulheres se prepara para a chegada do filho, do nosso filho, da nossa filha. Deus nos prepara. A gente fica, sabe que está grávida, já vai preparando as coisas. E quando está mais perto, beirando ali os 6 meses, já tem que estar quase tudo pronto. Já tem que estar quase tudo pronto. Porque a criança vai nascer. Às vezes o médico fala, vai nascer tal dia, igual eu, vai nascer tal dia. E a Maria nasceu bem antes, mas já estavam as coisas preparadas. A vinda de Cristo vai ser a mesma coisa. E você tem se preparado, você tem se preocupado neste mundo que é tanta distração, é tanta coisa, é tanta correria do dia a dia. Mas será que nós paramos de falar, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me preparar, como me preparar? Primeira coisa, leia a palavra do Senhor. Segundo, tem uma mudança de vida, renúncia, vive a palavra. Tem coisa que a gente vai achar difícil, tem coisa que nós não vai querer, mas é necessário para entrar no reino de Deus. E terceiro, tá em oração, tá em comunhão. Sabe, se desligar um pouco desse mundo e parar, orar a Deus. Porque Cristo vai voltar e a palavra do Senhor é viva, como diz aqui, ela corta. Ela julga os nossos desejos e pensamentos do coração. Então, às vezes a gente lê, já aconteceu comigo, de eu ler o versículo, o texto e só falar dos pecados. Eu falo, meu Deus, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Então a palavra, ela igual a gente senta para ler, e é Deus falando, você é assim, você é assim, você é assim. A palavra de Deus sempre nos coloca em correção. Sempre. Mas se você não lê a palavra, como você vai ser corrigido? Como você vai saber? Tem gente que fala, Deus nunca fala comigo. Não, fala, tá aqui. Era igual eu, tava lá, eu só abria e ficava lá. Tem 2 maneiras de falar com Deus e de ouvir Deus. Lendo a palavra de Deus e na oração. Na oração. Então aquilo que Deus tem que fazer para sua vida, amigo não vai fazer, ninguém vai fazer.
Ninguém vai entender, mas Deus te entende. Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto, tem uma nova história para você. Mas primeiro nós temos que se alinhar para Deus nos mostrar aquilo que Ele tem preparado para você. Então, busca Deus. Busca a presença de Deus. Lê a Bíblia, o texto, pelo menos um texto por dia. Amém? E você vai ver a sua vida transformada, porque lá em João 14 fala que Jesus está preparando um lugar para mim e para você. Então Jesus não está parado. Ele está preparando um lugar, só que a gente está fazendo por merecer aqui na terra. A gente está se preparando aqui também. Você vê que Jesus fala que estou preparando um lugar. E nós temos que se preparar aqui nessa terra. Não é ficar de braço cruzado, não é viver uma vida da maneira que nós queremos, não. No começo é difícil, você fala, não, mas isso eu gosto muito, não, isso eu não quero deixar. Mas quando você vai conhecendo a Cristo, quando você vai conhecendo a Deus, o amor por Ele vai ser tão grande que não importa mais aquilo que nós gostamos, aquilo que não gosta. E aquilo também que nós gostamos, aquilo mais que nos afasta de Deus, o Espírito Santo vai limpando, as nossas vontades vai ser outra, que é ler a Bíblia, que é orar, que é estar em comunhão, que é buscar uma igreja. Porque lá a gente aprende a palavra de Deus. Então busca a Deus. Não deixa para amanhã. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Nós estamos vendo sinais. Se você ler a Bíblia, você vai ver que está se fechando. Está tudo acontecendo. E a minha vontade, pode ter certeza que a vontade de Deus é salvar todos. É salvar todos. Mas a gente tem que ter renúncia na vida. Nós temos que andar no caminho que leva à salvação. E o caminho é estreito, é difícil. A palavra do Senhor fala, se quer vir, seguir a mim. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Jesus, Ele carregou a cruz. Nós devemos também não deixar o sofrimento, não deixar as coisas desse mundo, sabe? Não desistir de buscar Deus. Não, não, não. Pega a tua cruz e vai. E vai. Cristo vai te ajudando, Cristo vai me ajudando. Que quando nós estiver na eternidade, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter coisas que nós vivemos neste mundo. E Cristo vai voltar. Jesus está voltando. E nós devemos se preparar para esse grande dia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Se você não leu a palavra do Senhor hoje, se você tem uma Bíblia na sua casa, leia. Leia, não deixa para amanhã não, começa de hoje. Lê, marca onde você leu. Pede para Deus, eu quero entender a tua palavra. E Deus tem o prazer de ensinar. E ora, se apega com Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, tua casa. Em nome de Jesus. E sempre lembra que Jesus te ama. Se Ele nos corrige, se Ele está fazendo com que nós grave vídeos, não sou eu, mas vários irmãos, a gente vê todo mundo falando de Cristo. Não é porque nós somos chatos, não é porque nós somos repetitivos. É porque Jesus é o centro de tudo. Sem Jesus, sem Deus, nós não somos nada. Amém? Deus abençoe o seu dia. E lembra, leia a palavra do Senhor. Amém?